Boa tarde. Vamos falar um pouquinho do começo do mundo, de quando Deus construiu o mundo. Muito bem. No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio sem nenhum ser vivente e estava coberta por um mar profundo, e a escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, por cima da água. Então Deus disse: que haja luz. E a luz começou a existir. E Deus viu que a luz era boa, então ele separou a luz da escuridão. E Deus pôs na luz o nome de dia, e na escuridão Deus pôs o nome de noite. Passou e veio a manhã. Esse foi o primeiro dia. Então Deus disse: que haja no meio da água uma divisão para separá-la em duas partes. E assim aconteceu. Deus fez uma divisão que separou a água em duas partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão e a outra parte ficou do lado de cima. Nessa divisão, Deus pôs o nome de céu. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o segundo dia. Já foi o segundo dia. Aí Deus disse: que a água que está debaixo do céu se ajunte num só lugar, a fim de que apareça a terra seca. Assim aconteceu. Deus pôs na parte seca o nome de terra, e nas águas que se havia juntado, ele pôs o nome de mares. Vou resumir aqui porque não dá para ler a Bíblia toda, até porque a Bíblia são composta de 66 livros e foi escrita há 2.500 anos atrás, aproximadamente. E levou mais ou menos 1000 anos para ela ser toda escrita. Então aí a gente vai resumir algumas coisas, falando como Deus criou o mundo, e isso quer dizer que estamos dizendo também do poder das palavras. Como foi que Deus criou o mundo? Com a palavra. Aí Deus disse: que haja luz. A luz começou a existir. Aí Deus disse: que haja divisão da água, que as águas se dividem em duas partes, e as águas se dividiram. Aí Deus disse que as águas se juntem num só lugar. E as águas se juntaram no só lugar, a qual ele deu o nome de mares. E na parte que se dividiu, ele deu o nome de terra. Foi onde apareceu a terra seca. Esses são os poderes das palavras de Deus. A palavra de Deus, ela constrói. Aqui é só construção, só coisa boa. Aparece tudo que Deus mandou aparecer, ela aparece. Então, a palavra, ela é construtiva. Como Deus disse: passa a terra e o céu, mas as minhas palavras durarão para sempre. Então, o poder é a palavra. A palavra construtiva, ela constrói. Só que também a palavra da parte negativa, ela destrói. Então, a palavra pode construir ou destruir. Só não, o ser humano não foi criado através da palavra.
mas o ser humano foi criado assim. Deus disse: agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, parecido conosco, que parecerão conosco. Eles terão o poder sobre toda, aí vem a palavra de novo, ele tem o poder sobre todos os peixes, e sobre todas as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Palavra de novo. E ele deu poder ao homem. Então, aqui resumindo, assim Deus criou o ser humano. Os seres humanos, eles os criou parecido com Deus. Então, o ser humano, ele é parecido com Deus. Nós parecemos com o Pai, com o Criador. Então, nós devemos dar valor a isso. Parecemos com Deus. Nós somos parecidos com Deus e filhos de Deus, os que reconhecem que realmente Deus é o Criador e que o Filho dele é o Salvador do mundo. Então, esses passarão a ser realmente filho dele, filho de Deus. Aí, Deus criou também a mulher. Deus criou o homem e a mulher e os abençoou, dizendo: tenham muitos filhos. Espalhe-se por toda a terra. Dominem e tenha poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam nos céus, no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Então Deus criou o homem e criou a mulher. E nós vamos também falar como foi que Deus criou a mulher. O homem vivia só e Deus viu que não era bom que o homem vivesse só. Então ele fez ele dormir, que foi o Adão. Ele dormiu, quando ele dormiu no sono profundo, ele pegou uma costela dele e construiu a mulher. A mulher também foi construída do homem. Então, primeiro, quem existiu foi o homem ou foi a mulher? Foi o homem. E a mulher foi construída da costela do homem. Então, essa Bíblia que foi escrita há 2.500 anos atrás, até hoje, nós estamos falando aqui do começo do mundo, de Gênesis. E ela de Gênesis a Apocalipse nunca serão demais. As palavras não são enjoativas. Como ele disse, passarão a terra e o mar, e as minhas palavras durarão para sempre, porque a palavra de Deus, ela sempre vai existir. Porque a palavra de Deus é o verbo que se fez carne, que é o Filho de Deus. E o Filho de Deus passou a ser o verbo, que é a palavra. E é da palavra que nós vivemos, é a palavra que sustenta. A palavra tem poder. Todas as palavras têm poderes. Palavra negativa tem poder de destruição. Palavras positivas, palavras boas, do bem, construtivas, têm poder de construir. Então, vamos vigiar nas palavras, porque as palavras são poderosas. Tá bom? Essa é uma dica de hoje do comecinho da Bíblia. Falaremos mais em segunda. Fique com Deus, na paz de Deus.